Olá, bem-vindos ao Profissão Foca, blog realizado pela turma de jornalismo da 5ª etapa da Faculdade Rio Branco. Essa semana você vai acompanhar a cobertura da 11ª Semana de Comunicação. Juca Kfouri fala sobre o jornalismo e a marcenaria, na segunda noite de palestras. Juca é formado em Ciências Sociais pela USP, foi diretor das revistas Playboy e Placar e escreveu 5 livros sobre esportes e foi comentarista esportivo de TVs como SBT, Cultura e Globo. Atualmente está na ESPN Brasil. Fique agora com o melhor da palestra. Bom, estamos aqui com o Juca Kfouri, um dos jornalistas mais respeitados do Brasil. E, Juca, você, na sua época de estudante, trabalhou na Abril. Como foi conciliar esses dois lados, de trabalhar e estudar ao mesmo tempo? Olha, era mais ou menos praxe na época em que eu comecei a trabalhar, se estudar de noite e se trabalhar de dia. A Abril sempre teve como característica facilitar a vida de quem fazia faculdade. Então, eu trabalhava na Abril das 9 às 6 da tarde e às 6 tomava um ônibus na porta da Abril, aqui na marginal do Tietê, que nos levava até a cidade universitária e distribuía cada um na sua faculdade. Então, te diria que o sacrifício maior era as madrugadas estudando, tendo que trabalhar no dia seguinte. Mas ir à faculdade em si não era nenhum grande sacrifício e valia tanto a pena que realmente é um tempo do qual eu tenho saudade. E você foi indicado a ser chefe de redação da Placar pelo fato de ser organizado. O que você poderia dizer para os jornalistas que nem sempre são tão organizados assim? É uma marca registrada dos jornalistas não serem organizados, né? Não ser organizado, não saber fazer conta. Eu diria para você o seguinte, que você não triunfa num esquema industrial como é o esquema de fazer jornal, fazer revista, fazer jornal de televisão, se você não tiver um mínimo de organização para cumprir prazo, para pôr as coisas no ar na hora que as coisas têm que estar no ar, para fechar os cadernos na hora que tem que fechar os cadernos. É tão importante você ser talentoso quanto é importante você cumprir os prazos que você tem que cumprir. Não adianta nada você fazer um jornal que não feche. Pode ser o melhor jornal do mundo, se não fechar, só é o melhor do mundo para você, não chega no leitor. Ok, muito obrigado, Juca. Obrigado a você. Acompanhe agora os melhores momentos da palestra, Juca Kfouri. Cláudio Abramo, que foi diretor do jornal O Estado de São Paulo nos melhores momentos do Estadão e foi fartamente responsável pela reforma da Folha de São Paulo, quando a Folha de São Paulo assumiu a liderança entre os jornais brasileiros. E o Cláudio Abramo gostava de contar que um dia lhe perguntaram qual era a ética do jornalista. E ele respondeu que a ética do jornalista era igual à ética do cidadão comum, que não havia nenhuma diferença entre a ética do jornalista e a do cidadão. E aí sofisticou. Disse, a ética do jornalista é como a ética do carpinteiro. Uma coisa é você ir cobrir uma Copa do Mundo. Outra coisa é você ir cobrir uma guerra. Há coisas que você tem obrigação ética de fazer numa Copa do Mundo que você não pode fazer se você está cobrindo uma guerra. É óbvio, por exemplo, que um jornalista não pode ser assessor de imprensa de manhã e trabalhar num jornal de tarde. Porque ele não pode correr o risco de receber uma pauta para cobrir aquilo que ele assessora. Evidentemente, um jornalista não pode promover evento e, ao mesmo tempo, cobrir o evento que promove. O jornalista não pode fazer propaganda e exercer o jornalismo. A profissão de publicitário é tão decente quanto a de jornalista. Só não pode se confundir uma com a outra. Não acredito em jornalista que não queira melhorar a esquina da rua onde mora, a cidade onde vive, o país em que nasceu, com o perdão da pretensão, que não queira melhorar o mundo. O jornalista não é uma profissão como outra qualquer. O jornalismo tem missão, sim, e tem lado. É mentira dizer que nós não temos lado. Uma coisa é eu te entrevistar,
e combinar contigo, olha, eu vou te dar o direito de ler a tua entrevista. Com uma condição. Você pode mexer em coisas que você não ache que eu não te interpretei bem. Tirar o que você disse, você não vai tirar. Topar desta regra, qual é o problema em você submeter a alguém aquilo que este alguém falou? Nada pode ser mais ético do que ter princípios e segui-los fielmente. Com flexibilidade, com flexibilidade. Sem maiores radicalismos, eu sei que eu sou visto como uma pessoa radical. Eu digo sempre o seguinte, radical eu posso ser por ir às raízes das coisas, não por defender posições por defendê-las. Já cansei de rever posições. Tantas que eu um dia acreditei, e estava disposto a morrer por essa ideia, que o Brasil deveria virar uma grande União Soviética. E, lamentavelmente, fui me dando conta, à medida que via o muro de Berlim sendo derrubado, que as pessoas de Berlim Ocidental não queriam ir para Berlim Oriental, e todas de Berlim Oriental queriam ir para Berlim Ocidental. E eu dizia, já não é mais uma questão ideológica, é meramente de observação de movimentação urbana. Por que raios os caras da Berlim Oriental, que era o paraíso, querem ir para Berlim Ocidental? E os da Berlim Ocidental não querem ir para Berlim Oriental. Alguma coisa eu estava pensando errado. Ponderadamente, fazer alguma coisa contra aquilo que você acredita é você cometer uma violência contra você mesmo que não há o que pague. Não há dinheiro que justifique. E quem escolhe ser jornalista não pode escolher pelo dinheiro. Tem que escolher pela missão. Tem que escolher pela missão. O maior obstáculo que o jornalista tem ao iniciar a profissão é arrumar um emprego, né? A maior dificuldade é arrumar um emprego. E eu diria que o maior obstáculo, de fato, né, é eventualmente ele ser instado a fazer coisas que ele não queira, né? E se esta coisa que ele for estimulado a fazer for alguma coisa que fira o princípio dele, eu acho que ele tem que perder o emprego. O esporte é tratado como entretenimento pelos próprios jornalistas. Quais os prejuízos que a sociedade tem em relação a isso? A sociedade tem o prejuízo de não conhecer os gangsters que tomam conta do esporte, não é? É muito confortável dizer que o esporte é só entretenimento. É claro que o esporte tem uma larga faixa de entretenimento, mas o esporte faz parte da vida, né, de um país, e o consumidor, o torcedor, o cidadão tem o direito de saber o que acontece nos bastidores do esporte. Última pergunta. Qual a sua avaliação sobre essa palestra? Quem tem que fazer a avaliação são os alunos, né? Não sou eu. Eu digo sempre o seguinte, as pessoas acham que a gente vem para esse tipo de evento para ensinar. E, em regra, a gente vem aprender, porque não tem nada melhor do que esse convívio para saber qual é o tamanho da inquietação dos alunos de jornalismo. Muito obrigado, Juca. Boa noite.